Se inscreva no canal Fiel até o fim, deixe seu like e ative o sininho das notificações e comente. Obrigado por assistir. Deus te abençoe. Eu quero estar falando hoje da sedução do diabo. Muitas pessoas acreditam que o diabo não tem nenhuma influência sobre a vida dela, que o diabo não consegue enganar ela. Tem muita gente que não se preocupa em estar vigiando em sua vida espiritual. O diabo, a antiga serpente, ele tem usado da sua astúcia para enganar muitas pessoas e tirar muitas pessoas do caminho de Deus. Levar as pessoas ao engano, destruindo assim as suas vidas espirituais, a sua comunhão com Deus, afastando o homem de Deus. O propósito do diabo é estar seduzindo o homem, levando o homem ao engano, de forma que esse se desvie dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas dizem assim que, porque o diabo não consegue, eu sei, eu tenho vigiado, eu tenho procurado, eu conheço a palavra, eu tenho procurado resistir o diabo para que ele venha fugir de mim e tal. Muitas pessoas dizem que o diabo não consegue enganar, mas será isso uma realidade? Por quê? Porque Satanás, ele conseguiu enganar uma terça parte de anjos no céu. Então, em se tratando do ser humano, o que você acha que o diabo não pode estar fazendo? O diabo, ele tem trabalhado o tempo todo. O diabo trabalha com o engano. Jesus trabalha com a verdade, que é a palavra de Deus, mas o diabo trabalha com a mentira, com o engano, com a sedução, com o pecado. Em Apocalipse 12, no versículo 9, diz assim a palavra de Deus: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Foi atirado do céu a antiga serpente, o dragão, que se chama Diabo, e foi lançado para a terra, o sedutor de todo mundo. O diabo trabalha seduzindo as pessoas com o pecado. Veja que a partir do momento que o diabo foi expulso dos céus, depois de enganar a terça parte dos anjos, e ali a gente vê que depois de enganar, corromper essa terça parte dos anjos, eles também são lançados com Satanás a essa terra, Satanás e os seus anjos. E a partir do momento que o diabo conseguiu seduzir a terça parte dos anjos, e ele é lançado para a terra, ele continua trabalhando para seduzir e seduzir o ser humano. Veja que quando ele é lançado na terra, Gênesis capítulo 3 diz assim: a queda do homem. Então você vê que logo que Satanás ele é lançado dos céus para a terra, ele começa a trabalhar enganando, sugerindo, corrompendo e procurando afastar o homem de Deus. E é aí que o diabo tem conseguido levar o homem à queda. Então, a partir do momento que Satanás é lançado ali dos céus e lançado para a terra, ele vem lá no jardim e ele faz isso aqui. Observa para você ver. O princípio do trabalho do diabo a partir do momento que ele chega nesta terra. Gênesis 3:1. A queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Você vê que Deus, tendo criado o jardim do Éden, e criado o homem, criado a mulher, colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, Adão e Eva. E quando Deus colocou, eles tinham tudo ali naquele jardim. E todos os dias, todas as tardes, Deus visitava o homem naquele jardim. Deus vinha e estava ali sempre em comunhão com o homem. Deus estava sempre interagindo com o homem. Deus sempre estava ali falando com Adão. E Deus tinha dito para eles, ordenado a eles, que eles podiam comer de todas as árvores naquele jardim, menos de uma que estava no meio do jardim. Então, aquela árvore que estava no meio do jardim, ela representou para Adão e Eva obediência. Eles tinham que obedecer a Deus e não podiam tocar na árvore, não podiam comer do fruto daquela árvore. E eles tinham ouvido da boca do Senhor
que daquela árvore do meio do jardim não podiam comer. E Eva sabia disso. Eva ouviu o Senhor falando, Eva sabia que era a ordem do Senhor que não podia tocar. Eles tinham tudo, não faltava nada para eles ali. Não faltava nada. Eles tinham tudo naquele jardim. Mas, como a antiga serpente tinha sido lançada dos céus e tinha caído à terra, e essa antiga serpente tinha corrompido anjos lá no céu, então essa antiga serpente ela chega no jardim com o propósito de corromper o homem também. Seduzir o homem. Seduzir com o quê? Com o pecado, com o engano, com a mentira. Jesus trabalha com a palavra que é verdadeira, a palavra que liberta, né? A palavra que é a Bíblia, que é a palavra, que é o manual de vida para todo cristão. Jesus trabalha com a sua palavra, que é uma palavra de verdade. Mas a antiga serpente, ela trabalha com o engano. O diabo é o pai da mentira. Então ele vem e seduz com o quê? Com o engano, com a mentira. Enquanto Jesus trabalha com a palavra da verdade para libertar, para salvar, o diabo, para destruir, para levar o homem à queda, ele trabalha com a sedução do pecado, da mentira. Enquanto Jesus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com a mentira. Então, Deus tinha falado ali, dado uma palavra ao homem, que ele tinha que obedecer. O obedecer à palavra leva o homem à vida, leva o homem a alcançar as promessas do Senhor. A obediência ao Senhor faz do homem bem-aventurado. A obediência à palavra de Deus, quando o homem tem essa obediência, guarda a palavra de Deus, tem temor a Deus, ele está zelando pela sua salvação. Então, o diabo, chegando até a terra, ele descobre na mente do homem, na mente da mulher, uma fraqueza. Ele descobre que na mente do ser humano, ele tem a oportunidade de trabalhar com pensamentos, com palavras. Você sabe que muitas pessoas agem por influência de pensamentos. Então, o diabo descobriu uma fraqueza no homem que é na mente. Então ele trabalha com o pensamento de mentira, o pensamento do engano. E são muitos os que têm dado ouvidos a esses pensamentos, a sedução do diabo, e têm caído no pecado, caído no engano, estão aí desobedecendo a Deus, estão afastados do Senhor, estão longe do caminho de Deus. Então a serpente, percebendo esta fraqueza na mente do homem, ele começa a trabalhar. E ele usa de uma certa astúcia que, se você observar, você vai ver que o diabo, ele tem que ser, a palavra de Deus até diz em Gálatas, para que a gente venha estar conhecendo e sabendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o diabo. Então, nós precisamos ter esse conhecimento que o diabo, ele é um enganador, que o diabo, ele oferece engano, ele oferece perigo, e a gente tem que resistir, o diabo, tem que se sujeitar a Deus, resistir o diabo para ele fugir, porque se a gente der lugar para o diabo, se a gente der ouvido à conversa do diabo, a gente acaba caindo, e foi isso que aconteceu com Eva. Eva tinha consciência do que Deus tinha falado. Deus tinha falado que não era para comer daquela árvore do meio do jardim, que não era para comer daquele fruto. Então ela tinha consciência disso, ela tinha que obedecer a Deus, ela sabia que ela tinha que obedecer a Deus. E o diabo, ele vem com uma proposta para seduzir Eva. Então ele trabalha na mente de Eva, e na mente de Eva ele começa a falar de forma que Eva venha ter desejos por aquele fruto, que era o fruto proibido, que era o fruto que representava a obediência naquele jardim. Olha o perigo do diabo. Olha o perigo que o diabo tem oferecido a essas nações. Olha como que o diabo tem trabalhado dia e noite para enganar o ser humano, para corromper o ser humano, para tirar o ser humano dos caminhos do Senhor, para tirar o ser humano da presença de Deus, para tirar o ser humano da verdade e levar o ser humano ao engano, à prisão desse mundo. Então, a serpente, sabendo que Deus tinha falado para Eva que não era para comer, olha como ele chega. Como que chega a serpente diante de Eva? Diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente faz uma pergunta para Eva e leva a Eva, mesmo tendo ouvido que não era para tocar, a um engano. Olha o versículo 2.
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Eva diz assim: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Era o que Deus tinha dito para eles. Eles podiam comer, mas não podiam comer daquela árvore que estava no meio do jardim. Aí no versículo 3, Eva vai falar isso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí Eva falou para a serpente que não era bem assim que Deus tinha dito. Que Deus tinha dito que não era porque eles podiam comer de todas as frutas do jardim, menos da árvore que estava no jardim. Então, Eva estava consciente, ela não estava enganada, ela sabia muito bem o que Deus tinha dito para ela. Mas, olha o que ela vai dizer aqui no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus tinha dito que eles não poderiam comer daquela árvore, porque senão morreriam. Mas a serpente vem com uma conversa mentirosa, enganosa, e diz para ela que não era bem assim. Quantas palavras dessas as pessoas não têm ouvido hoje? Ah, não é bem assim, isso aqui não é pecado, ah, isso aqui é bobagem, não é tanto assim, não é por aí, não é bem assim não. Quantas pessoas têm dado esse ouvido a essa conversa do diabo, que não é bem assim, né? Tem distorcido a palavra de Deus, né? E as pessoas têm caído. Porque aqui o diabo entra no pensamento de Eva e vai trabalhando de forma que ele consegue influenciar Eva a comer do fruto do jardim. Aí no 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto. Ela vê que aquele fruto era bom, e a Bíblia diz que ela olhou para o fruto. O diabo levou Eva a olhar para aquilo que ela não poderia estar olhando. O diabo levou Eva a desejar o que ela não podia estar desejando. Então, a partir do momento que ela coloca os olhos naquele fruto, ela vê que aquele fruto era bom. Ela passou a ter desejos por aquilo que era proibido, porque Deus tinha proibido que eles não podiam comer daquele fruto. Observa como que as pessoas têm uma tendência para aquilo que é proibido. Namoro proibido. Tudo aquilo que é proibido, as pessoas tendem a ter um desejo, né? Por quê? Porque é pecado. Pecado parece doce. Pecado, ele apresenta uma aparência boa, desejável. Só que, a partir do momento que a pessoa se envolve com esse desejo do coração enganoso pelo pecado, seduzido pelo engano e a mentira, ele paga um preço muito alto. Eva e Adão foram expulsos do jardim, de onde eles tinham tudo, por causa dessa desobediência. Sabiam que não podia comer do fruto, mas deu ouvido à conversa enganosa, à conversa sedutora de Satanás. Eu quero dizer para você que Satanás ele não vai vir com uma conversa que vai estar mostrando claramente que não é bom para você. Ele vai vir com uma conversa enganosa que até parece ser de Deus, até parece ser bom, mas há um preço por trás. Eva, ela tinha consciência que não podia tocar naquele fruto, mas o diabo trabalha tanto na mente de Eva, convencendo Eva que não era bem assim, que Eva olha para o fruto, e a partir do momento que Eva olha para o fruto, ela começou a desejar aquele fruto. Você pode observar que antes do diabo seduzir Eva, aquela árvore estava no meio do jardim já. Os frutos estavam ali, de repente Eva não olhava para aqueles frutos com tanto desejo. Eles não tinham nem pensado em tocar, eles estavam guardando o mandamento do Senhor ali. Mas a partir do momento que o diabo sugere, né, o pecado, que o diabo sugere o engano, porque o diabo ele veio, foi lançado ali com o propósito de enganar. Ele veio para enganar, para corromper essa nação. Ele trabalha até hoje com esse propósito, enganar, corromper, levar o homem ao pecado. E da mesma forma que o diabo trabalhou para tirar Eva e Adão do jardim, ele trabalha hoje para tirar eu, você, para tirar esse povo dos caminhos do Senhor, para que eles não venham estar no reino dos céus. Então observe com bastante atenção nessa sua caminhada de cristão, nessa sua caminhada com Cristo, porque você pode ter certeza que por mais que você conheça a verdade, é como a palavra de Deus diz: cuidado com os teus olhos, onde estiver os teus olhos,
né, focado, você tem que estar atento, porque Jesus disse que para que os teus olhos não te façam pecar. Porque é melhor que você arranque um dos teus olhos, se eles estiverem colocados no pecado, do que você, é melhor que você arranque um dos seus olhos, né, e vá para o céu assim como um só olho, do que tendo os dois ser lançado no inferno. Então, a partir do momento que Eva coloca os olhos no pecado, e ela teve o desejo no seu coração, ela caiu no pecado. Ela deu ouvidos à conversa de Satanás, e ela foi, né, retirada do jardim do Éden. Ela foi expulsa com Adão do jardim do Éden, onde eles tinham tudo. Ali eles tinham tudo. Entenda, enquanto nós estamos em obediência a Deus, nós temos a bênção dele, nós temos a salvação. Mas a partir do momento que nós damos lugar ao diabo e deixamos ele nos enganar e damos ouvido a essa mentira, ao engano, a sedução do diabo, nós perdemos a nossa salvação. É dessa forma. Por isso que nós temos que vigiar, estarmos atentos. Muitas pessoas dizem assim, não, mas o diabo não consegue me enganar. Eu conheço bem a palavra de Deus. O diabo, ele enganou anjos no céu. E aqui está dizendo que ele é um dos animais que foi criado, né? Como falou em Gênesis 3:1 aqui, que ele é um dos animais que foi criado, né? Mas a serpente mais sagaz, quer dizer, ele é esperto, o diabo é esperto. O diabo é esperto. Não ignore o seu inimigo. Não subestime o seu inimigo. Não subestime o diabo. Vigie. Porque se ele enganou anjos, penso que ele não pode fazer para enganar a mim e a você, se nós não estivermos vigiando. Porque a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é verdade que nos liberta da mentira, nos liberta do engano. Mas por que de repente a mentira ela consegue enganar de tal forma que Jesus até vai nos dar um alerta, dizendo que nos últimos dias, que muitos ouviriam, né, doutrina e dariam até ouvidos a essas doutrinas, que são doutrinas de demônio, ensinamentos errados. Porque a mentira, ela sempre vem parecida com a verdade. É como você observar em marcas, né? Por exemplo, de roupas, existe aquela marca original, existe aquela que é bem parecida, mas não é original, ela é falsificada. Então a mentira do diabo é algo falsificado, baseado na palavra de Deus, que é a verdade, para enganar si próprios eleitos de Deus. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque se a gente não tomar cuidado, aquele que enganou anjos nos céus e corrompeu esses anjos, e que conseguiu influenciar Eva no seu pensamento e levou Eva ao desejo de tocar naquele fruto, vai acabar convencendo você com uma mentira, com um engano, de tocar naquilo que você não deve tocar, de fazer aquilo que você não deve fazer, de corromper a sua mente, de levar você a estar praticando o pecado pelo engano. Muitas são as pessoas que já têm sido seduzidas pelo pecado, na prostituição, nos vícios, no engano, na mentira e até mesmo na palavra de Deus. Quantos já estão hoje frios, afastados de Deus, porque deram ouvido ao engano do diabo e já não dão mais ouvidos à verdade de Deus? Então é isso aí. Cuidado, não deixe esse dragão, a antiga serpente, Satanás, o sedutor de todo mundo, seduzir você com o engano, com o pecado, com a mentira. Porque ele é perigoso. Não subestime ele. Vigie e mantenha comunhão com Jesus Cristo. Porque a palavra de Jesus é verdade. A palavra de Jesus liberta. Mas a mentira aprisiona. E a mentira, a prisão da mentira é assim. Como o diabo trabalhou seduzindo Eva, mostrando para ela o lado bom, desejando o fruto, e ela, na sua fraqueza, caiu por olhar e está desejando aquele fruto, ela passa a comer, ela não resistiu e come daquele fruto e ainda leva para Adão. A prisão do mundo, a prisão de Satanás é assim, ela está de portas abertas. Na verdade, na prisão de Satanás, que é o pecado, você pode entrar e sair o tempo todo. É uma prisão que parece não ser prisão, porque
ao mesmo tempo que você está preso no pecado, você tem muitas liberdades, você pode muitas coisas, você faz muitas coisas. Só que quando esse portão da cadeia espiritual do diabo, do engano do diabo se fechar, será tarde demais. Porque a partir do momento que o portão da graça de Deus, da misericórdia, se fechar e a gente não tiver mais oportunidade, também terá sido fechado o portão, da cadeia do diabo. Aí sim, essa cadeia que dava liberdade para as pessoas entrarem e saírem do pecado, ela vai se fechar para todo sempre e a pessoa vai estar presa àquele pecado, presa ao inferno, presa ao lago de fogo por toda uma eternidade. E o que Deus está nos oferecendo com a porta aberta, a porta da graça, é a oportunidade de estar sendo salvo, não enganados, mas muito bem esclarecidos pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, que o pecado, o engano, nos leva à morte e gera morte, mas que a palavra da verdade, a obediência a essa palavra, nos leva a entrar no reino dos céus. Esta palavra é verdade, esta palavra é salvação, mas, como eu tenho dito, o diabo, ele tem vindo para enganar e si próprios eleitos de Deus. Então vigie e procure estar sempre em comunhão com Deus, lutando, perseverando, para que você não venha cair na sedução do diabo, nas armadilhas do diabo, e seja uma pessoa livre em Cristo Jesus. Que pecado nenhum te aprisione, não seja preso às mãos do diabo, não seja preso à sedução do diabo, não aceite o prato de lentilha do diabo, não aceite essas coisas que o diabo tem trazido para te corromper, para te seduzir ao engano, à mentira e ao pecado, que ele tem como arma para destruir, e principalmente os servos e as servas de Deus. Que Deus abençoe você.